E aí, nerdolas, aqui é Dale Castro e bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vim falar sobre uma das histórias mais épicas e mais famosas do Homem-Aranha, que é de quando ele revelou a identidade dele para o mundo. Essa história é muito popular do Homem-Aranha, porque ela tem tudo aquilo que a gente adora no personagem. Tudo aquilo que a gente adora ver na história do personagem, eles trazem aqui a 8ª potência, a 10ª potência. E, para quem não sabe, essa história ela tem um pouquinho da história do Homem-Aranha Sem Volta para Casa e a Capitão América Guerra Civil. Então, basicamente, essas duas histórias, esses dois filmes da Marvel, Guerra Civil e Homem-Aranha Sem Volta para Casa, onde aparecem os outros aranhas, é como se fosse um pedaço dessa história. Essas duas histórias juntas formam essa, com algumas mudanças. Então não vamos ficar enrolando demais, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e deixa o gostei que vocês vão estar gostando demais, beleza? Sem mais desperdício, bora pro vídeo. Bom, para começar, essa história acontece no arco Guerra Civil, que foi uma saga criada pela Marvel lá em 2006, aonde o governo aprova uma lei chamada Ato de Registro de Super-Heróis, que meio que obriga os heróis a revelarem as suas identidades para o governo e eles criam como se fosse uma identidade de heróis do povo, tipo, é como se eles se tornassem agentes do governo. Então eles não querem mais essa coisa de herói anônimo, vigilantes, eles querem que os heróis sejam parte do governo, como se fossem policiais, bombeiros, eles querem oficializar os heróis. E eles se dividem em dois grupos. Nós temos o grupo do Homem de Ferro, que apoia a lei, e a equipe do Capitão América, que é contra essa lei. O Homem-Aranha, ele começa na equipe do Homem de Ferro, assim como a gente vê no Capitão América Guerra Civil. Ele acaba revelando a identidade dele em uma coletiva de imprensa. E, gente, essa foi a pior coisa que ele poderia ter feito na vida dele. Depois disso, a vida dele se torna... Cara, o Homem-Aranha foi muito burro nessa história. Nessa história, eles fizeram ele ser burro. Porque o Homem-Aranha, ele sabe que a identidade secreta dele é o que mantém as pessoas perto dele seguras. Não é como a Homem de Ferro ou o Capitão América que não tem identidade secreta, porque dane-se. O Homem-Aranha sempre se preocupou com quem estava próximo dele. Só que ele queria seguir a lei. Então ele acabou apoiando. E quando ele revelou a identidade dele, não tem outro jeito. As pessoas próximas a ele começaram a ser atacadas, os amigos, a MJ que estava casada com ele. Mas o pior de tudo foi quando houve um ataque à casa da Tia May. Ela acabou levando um tiro e quase morreu. Graças a Deus ela não morreu, mas foi quase. A Tia May quase morreu por causa do Peter. Então depois disso ele se arrependeu, ele viu a desgraça que ele tinha feito, a vida dele estava uma miséria. Então ele acabou se juntando à equipe do Capitão América. E um pouco depois nós temos uma saga chamada Um Novo Dia, que é basicamente quando ele faz um acordo com Mephisto, que é um dos demônios mais poderosos da Marvel, para que a identidade dele seja apagada da mente de todos, assim como a gente vê em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Só que, por isso que muita gente tá criando essa teoria de que no filme ele ia fazer esse acordo com Mephisto, só que no final foi um feitiço do Doutor Estranho. A questão é que nesse acordo com Mephisto, uma cláusula ali, era que o casamento dele com a Mary Jane iria acabar. Ela não ia se lembrar que eles estavam casados. Porque meio que ela saber a identidade dele, meio que faz parte de todo o arco dele se conhecendo, se apaixonando e se casando. Então apagando a identidade dele, danou-se, ela não lembra que é casada com ele. Então a vida dele estava maravilhosa. Ele foi inventar de seguir o Homem de Ferro, se ferrou, quase perdeu a tia. Aí ele quis consertar tudo, agora se ferrou, não estava tão ferrado quanto antes, mas continua ferrado. Agora ninguém lembra quem ele é, no caso as pessoas próximas a ele que já sabem a identidade dele. E ele perdeu a esposa. A vida do Homem-Aranha é maravilhosa, não é? Só flores na vida desse rapaz. E aí nós acabamos tendo que muitas pessoas não gostaram dessa resolução, porque meio que teve esse retcon, tipo, ele voltando atrás nesse acordo com o Mephisto para fazer com que as pessoas esquecessem a identidade dele. E muita gente não gostou disso, porque as pessoas acharam, não teve tanta consequência porque voltou atrás. Mas eu acho que isso foi bom, porque mesmo que tenha tirado as consequências da história anterior de Guerra Civil, agora tem novas consequências.
Assim como a gente vê em Sem Volta Pra Casa, ninguém mais lembra quem ele é. No caso, não lembram que o Peter é o Homem-Aranha. E ele não tem mais a esposa dele. Então ele vai ter que ir atrás de conquistá-la de novo. Por sorte, ela ainda lembra quem é Peter Parker e quem é Homem-Aranha. Ela só não sabe que os dois são a mesma pessoa. E aí vai ter que desenrolar tudo a partir disso. Então, se você for para pensar, na minha opinião, essa história é melhor que Sem Volta Pra Casa e Guerra Civil, que são derivados dessa história. Mas os dois filmes também são muito bons, mas se fizesse um filme baseado nessa história do Homem-Aranha, com todos esses elementos, seria lindo demais. Inclusive, como você já pode ter percebido, o Sem Volta Pra Casa, alerta de spoiler, mas você já não vê esse filme, pelo amor de Deus, já lançou faz tempo. Mas um spoiler Sem Volta Pra Casa. No Sem Volta Pra Casa nós temos a Tia May morrendo. Assim como nessa história a Tia May quase morre, ela não chegou a morrer. Mas os caras quiseram apelar pra tristeza, para o desenvolvimento desse Peter Parker e Tom Holland e acabaram matando a pobrezinha. Então, essa história ela é uma das mais famosas do Homem-Aranha e acho que dá pra perceber por quê, né? Porque essa história é muito boa e é uma verdadeira novela, é muitas reviravoltas. Então, terminando o vídeo por aqui, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história e se vocês preferem ela ou esses filmes derivados dessa história. E eu vou estar esperando vocês para um próximo vídeo. Fui!